Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Danilo Barbosa, que é um jogador que pode ser reforço do Palmeiras, e neste canal a gente tem falado aqui bastante sobre jogadores fortemente especulados no Palmeiras, assim como outros que chegam ao Verdão, assim como outros que chegam também ou são especulados em outros clubes. Você que for torcedor de outra equipe, deixa aí no comentário o jogador que você acha que devemos abordar aqui neste vídeo, tá? Neste canal, ok? Que vamos fazer na medida do possível. Essa contratação possível do Danilo Barbosa coloca questões. É necessário pensarmos sobre ela. Este canal não não existe apenas para fazer com que você receba notícias de um ou outro jogador. Isso, inclusive, você tem dos meios de comunicação mais tradicionais e também de outros canais até, da mídia alternativa, que necessariamente não faz um trabalho ruim, longe disso. Mas aqui também a gente sempre vai ter uma abordagem um pouco mais crítica sobre as questões. Espero que você compreenda que quando essa abordagem acontecer, ela não vai contra o seu clube, apenas quer fazer com que você se eduque um pouco mais nessa questão, né, de ser cada vez mais críticos, né? O ideal é sempre ser um torcedor que torça muito com o seu coração, mas que também tenha cada vez mais o espírito crítico para saber entender o que está acontecendo com o seu clube. Quanto mais crítico você for, mais você vai conseguir ajudar o seu clube, inclusive, a crescer cada vez mais. É nesse sentido que precisamos avaliar essa questão da possível contratação do Danilo Barbosa. Ele chegaria para ser, certamente, um volante na equipe do Palmeiras. Dizem, inclusive, que ele chegaria para assumir a vaga, né, deixada pelo Emerson Santos. Mas não acredito que ele chegaria para o Palmeiras para ser um zagueiro. Bom, ele pode e sabe atuar como zagueiro também. Zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, zagueiro pela direita. Ele é um jogador canhoto, que pode fazer as duas posições da zaga. Em uma outra situação, para até ser colocado como lateral direito, que funciona bem até. Mas ele é, sobretudo, um volante. Jogador revelado pelo Vasco, que vai para a Europa e que tem, com o Abel Ferreira no Braga, um bom momento na sua carreira. Talvez o melhor momento da sua carreira lá na Europa. Justamente sob o comando do Abel Ferreira. E nesse sentido, né, o que dizem é que o Abel Ferreira que indicou este jogador para sua contratação. Então a questão aí, primeira questão que se coloca é essa. O técnico, ele deve mesmo indicar sempre o jogador, e quando ele indica o jogador, o clube tem que sempre ir atrás do jogador, tem sempre que tentar a contratação do jogador. Quando o clube faz isso, o clube está agindo corretamente ou não? Quando o faz, né, de forma exagerada, está errado? Quando o faz de forma ponderada? Enfim, o que está por trás disso? Está correto ou não esse tipo de atitude? É muito importante que um clube dê ouvidos, né, que os dirigentes deem ouvidos ao técnico que faz um trabalho importante como é o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é muito importante para este momento que o Palmeiras está vivendo. Mas é bom termos claros, né? É bom termos muito evidente, muito claro para nós que este momento que o Palmeiras está vivendo supera o Abel Ferreira, assim como supera também um ou outro profissional individualmente. Claro que o Palmeiras estava muito mal com o Luxemburgo. Mas se há uma verdade, é que o Luxemburgo cairia em algum momento. E uma outra verdade é que um outro técnico chegaria para o Palmeiras e a coisa estava tão horrorosa sob o comando do Luxemburgo, né, que poderia até ficar parecida com a chegada de outro técnico, mas que também não ficaria muito tempo, porque o momento do Verdão, ele está muito positivo e nesse sentido ele passa a autorizar ou desautorizar trabalhos cada vez mais rápido. Então, por exemplo, se chegasse um técnico que não estivesse fazendo um trabalho muito bom, ele logo seria desautorizado. Por quê? Porque o clube, uma hora, o dirigente entende que ele está fazendo tudo corretamente, quase tudo corretamente, e o técnico não está conseguindo corresponder. É claro que o Abel Ferreira fez um trabalho interessante, mas o clube precisa funcionar, gente, além do profissional. Ele precisa ser eficiente além de um jogador em especial. Muita gente fala assim, seria interessante que o Palmeiras trouxesse o Dudu. Poderia até ser. Mas o clube, inclusive, hoje tem grandes conquistas sem o Dudu. Né? Então é interessante pensarmos, por exemplo, que o clube conseguiu se constituir, né, acima de uma grande individualidade como o Dudu, a ponto de conseguir títulos sem aquele que foi talvez o melhor jogador que passou pelo Palmeiras aí nos últimos tempos. Né? Então, da mesma forma, o Abel Ferreira é um técnico importante, é um profissional muito importante para o Palmeiras, mas para que existe a equipe de scout dentro de um clube? Em grande parte dos clubes brasileiros, a equipe de scout é substituída por um empresário que chega anunciando o jogador dele e aí o clube vai lá e contrata.
Em outros momentos, aparece o técnico que substitui o scout, o gerenciamento de futebol, tudo, né? Ele passa a ser o gestor de tudo isso. E ele também passa a indicar jogadores. Em geral, os dirigentes dão muita atenção para isso. Acho que deve dar atenção num certo ponto, mas não de forma exagerada. Às vezes, tem um jogador do elenco que trabalhou com o jogador lá e ele também indica um reforço, e o clube muitas vezes vai atrás também. A questão é que quando um jogador indica um outro com quem ele já jogou, e quando um técnico indica um jogador com quem ele já trabalhou, né, muitas vezes isso está muito ligado àquela relação emocional e profissional que ele teve com o atleta durante um certo tempo. Mas não quer dizer que aquela relação tão positiva e qualificada como foi, né, represente o momento do jogador atualmente. No caso do Abel Ferreira, o Danilo Barbosa ele não joga uma partida desde dezembro. Será que ele não seria hoje muito mais uma incógnita do que uma realidade? É um ponto para pensarmos. Já já vamos falar sobre a qualidade do jogador, sobre a técnica do jogador, a forma como ele se comporta dentro de campo, né? Mas pensando essa questão, o Danilo Barbosa teve um grande momento com o Abel Ferreira. Isso foi particularmente em 2017, lá no Braga. Em 2018, ele já não teve esse momento tão bom assim com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, inclusive, ele para a contar com esse jogador na sua equipe principal. Ele entende que o Danilo Barbosa é um jogador interessante para compor o elenco, para fazer parte da equipe como um reserva de luxo. Um cara que passa a entrar em quase todas as partidas do Braga em 2018, enquanto esteve no Braga sob o comando do Abel, mas que era reserva, né? Há, inclusive, jogos bem complicados do Braga em que o Danilo não vai para a titularidade. Ele segue no banco, ele entra durante o jogo, mas ele é reserva. Então, em 2017, ele é titular absoluto do Abel. Em 2018, ele já não é esse titular absoluto. Muito pelo contrário, ele passa a ser o reserva do Abel. Um reserva absoluto, né, que de certa forma, desculpe aí o termo, mas que entra em todas as partidas, mas que é um reserva. Então, curiosamente, de lá para cá, esse jogador ele não teve um grande momento na carreira como teve nesse 2017 sob o comando do Abel Ferreira. No início, inclusive, ele vai esquentar o banco em vários momentos. Então, será que esse jogador que o Abel Ferreira estaria interessado hoje chegaria para ser aquele Danilo Barbosa de 2017? Bom, se ele chegar para o Palmeiras, não chegará para ser zagueiro. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Entre outras coisas, por quê? Porque no Braga, em nenhum momento ele jogou como zagueiro, gente. Ele jogou como volante. Ele era volante dessa equipe, inclusive um volante que muitas vezes se descolava demais ali da primeira linha e ia embora para o ataque. Isso não é necessariamente negativo, não estou pontuando isso como algo negativo. Isso é a característica do jogador. Falando agora sobre a característica do Danilo Barbosa, ele de fato pode ser um zagueiro. E pode ser também um volante, no caso volante misto, né? Aquele cara que pisa nos dois setores, ataque e defesa. Ali naquele setor ali, que vai do balão do meio de campo até a área, até a própria área de defesa, ele tem uma circulação com muita intimidade, né? Circula por vários espaços ali daquele setor com uma intimidade muito grande. Ele é aquele jogador que, como volante, ele gosta de pegar a bola e limpar sempre a jogada antes de fazer o passe. Ele usa o drible, nesse caso, para limpar a jogada e fazer o passe, o melhor passe possível, para buscar o melhor jogador na melhor situação para fazer o passe. Então ele usa o drible para isso. Às vezes, quando ele usa o drible, aparece um outro marcador, ele, em geral, tenta também fazer o drible. Às vezes consegue, às vezes limpa bem a jogada no primeiro tempo dessa tentativa, que é fazer o drible e passar, às vezes também no segundo tempo, driblando um segundo marcador e fazendo o passe. Em alguns momentos, contudo, ele exagera nessa questão de driblar e acaba recebendo uma marcação mais forte e muitas vezes também, em algumas vezes também, perde a bola. Isso também acontece. Isso acontece, entre outras coisas, pelo excesso de confiança que tem nesse jogador. Ter confiança no seu próprio futebol não é algo negativo. Quando isso está um pouco desmedido, é algo que precisa ser corrigido. E se há um ponto no jogo do Danilo Barbosa, desde quando ele sai do Vasco, é essa autoconfiança que em alguns momentos é muito desmedida, é muito exagerada e que precisa ser trabalhada no jogador. Isto talvez seja uma hipótese, pelo fato de que ele não tenha tido um bom desempenho, um desempenho tão bom assim, depois que ele sai do Braga e vai para outras equipes da Europa, após a participação dele no Braga do Abel Ferreira. Então a questão ele chega ali para o Palmeiras de fato para ser um volante, e aí a gente tem de novo essa questão de que o Palmeiras tem realmente no elenco já muitos volantes interessantes, inclusive volantes na canteira que pode subir para o elenco principal em algum momento e ser também muito útil. Então a gente entra de novo naquela questão de que talvez
não seria propriamente uma contratação pontual e seria também, nesse sentido, uma contratação, se não for pontual, acaba sendo uma contratação que atrapalha um pouco esse processo de transição do sub-20 para o elenco principal. Porque o garoto do sub-20, ele passa a perder a confiança de que ele vai ser utilizado sim no elenco principal, de que ele vai ser promovido, ou se for promovido, dificilmente vai ser utilizado porque está chegando um jogador ali. Então a canteira do Palmeiras, que está dando muitas respostas positivas para o clube, notadamente a partir de 2020, né, ela precisa também ser muito bem pensada, né? Na hora de buscar um reforço. O Danilo Barbosa chegaria, portanto, para ser mais um volante para o Palmeiras. Não seria um zagueiro, dificilmente seria um zagueiro, pode até ser, mas é muito difícil, né? E nesse caso, ele pode aí, na minha opinião, atrapalhar um pouco essa transição. Dentro de campo, como eu disse, ele é um jogador que tem essa personalidade muito forte, essa confiança muito forte também no seu jogo, mas é um cara que não fica só como volante naquela parte do campo, naquela parte defensiva. Longe disso. É um cara que, como eu disse, pisa também no setor de ataque, razão porque é um volante misto. E nesse sentido, quando ele está na segunda parte do campo, né, ele costuma cair bastante pela direita, faz ali um trabalho interessante também, procura ser aquele cara que vai dar a resposta, né, a necessidade de marcação, de recuperação de bola. Quando o portador da bola está perto dele, ele sempre tenta recuperar. Quando o time perde a bola, ele procura ser um dos mais atentos no sentido de gerar, né, a pressão pós-perda para recuperá-la, ali mesmo no setor de ataque. Ele é um cara muito preocupado, então ele leva para o setor de ataque essa preocupação defensiva também. E isso acontece quando a sua equipe perde a bola lá no setor de ataque. Ele é um dos caras mais compromissados em fazer a recuperação pós-perda, né, imediatamente, né? Então isso é bem positivo. Fora isso, ele também tem uma questão de gostar de pisar na área. Ele é um cara que gosta de pisar na área, ele quer ter intimidade com todos os setores do campo, não somente com aquele primeiro setor, que é o setor da defesa. E no ataque também ele quer construir essa intimidade. Quando ele não tem, ele quer construir. E quer também sempre construir uma intimidade com a grande área. Então ele gosta de pisar na área. Nesse sentido, inclusive, nas jogadas de cobrança de córner, ali na área ele costuma se posicionar muito bem e até faz os seus gols. Não somente de bola aérea, mas também quando a bola está no chão. Ele tem um posicionamento interessante que muitas vezes lembra um centroavante ali nessas jogadas de bola parada quando ele está dentro da área. Então é um jogador que oferece aí algumas alternativas, né, algumas possibilidades para o técnico Abel Ferreira. É um jogador que pode sim ser um bom reforço para o Palmeiras. Longe disso dizer que não seria um reforço interessante. A questão é ver o preço. Ele chega aí como empréstimo até o final do ano, né, com passe fixado, né? Então tem aquela coisa de dar certo ou não dar certo. O que eu acho é o seguinte, é um bom reforço? Pode ser sim um bom reforço, sem dúvida nenhuma. A questão que eu coloco aqui é que seria mais um volante para essa equipe, com ótimos volantes, que é a equipe do Palmeiras, né? É algo para se pensar também. Além disso, é um jogador que pode sim afetar essa questão, porque isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. E é necessário levar isso muito a sério, né? Porque os clubes que o fazem costumam se dar muito bem. Os clubes que não fazem, às vezes, acabam perdendo grandes trabalhos que são feitos na canteira, às vezes são interrompidos por causa desse tipo de coisa, né? Quando o jogador, por exemplo, do sub-20, começa a acreditar que ele não vai ser utilizado no elenco principal. Então, a contratação do Danilo afeta um pouco essa questão aí no Verdão. Fora isso, eu diria para vocês que é um jogador interessante sim, que pode oferecer várias possibilidades e nesse sentido, não tem como não dizer que seria um bom reforço para a equipe do Abel Ferreira. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus queridos e queridas amigas e amigos. Até o final.